Vamos lá, meus amores, para a correção agora de português. Então, nós vamos dar início à nossa correção de português das páginas 2 até a página 10. Então, vamos lá. Então, nós vimos na número 1, para você dar a sua opinião. Na sua opinião, qual era o motivo da repórter estar na livraria? Ela poderia estar fazendo uma pesquisa, poderia estar pensando em entrevistar alguém. Aqui você vai colocar o que você acha. Aí, quais são os impressos que você acha que uma repórter trabalha? Bem, uma repórter trabalha com impressos ou no jornal ou em uma revista. A questão número 3, nós temos lá. Olha só, peraí. Observe a variedade de leitura na livraria. Quais textos podemos ler para conhecer melhor as pessoas? Fábulas? Contos? Biografias? Sim, a biografia de uma pessoa. Lendas? Entrevistas? Quadrinhos? Não, né? Então, geralmente, as entrevistas são feitas de maneira oral, falando. E depois disso, podem ser escritas. Marque com um X os locais onde nós temos na livraria em que podemos ver uma entrevista oral e uma entrevista escrita. Então, vocês tinham que voltar lá na imagem e marcar com um X. Bom, aqui nós temos a nossa amiguinha e ela está apontando para o jornal. Nós temos uma entrevista escrita. Então, marca com X aí este local onde tem a entrevista escrita. E depois nós temos, olha lá, na tela da TV, o quê? Um repórter junto com um seu entrevistado. Então, essa é uma entrevista oral. Então, aqui vocês iriam marcar também com X. Combinado? Aí, depois nós temos, por que será que a repórter Madalena quer entrevistar as crianças? Quais perguntas você acredita que ela possa fazer para Dulce e Otávio? O que você me responderia? E aí, você já leu alguma entrevista? Que informações podemos encontrar nela? E onde nós encontramos as entrevistas? Num programa de rádio? Sim. Stories de uma rede social? Videoclipe musical? Jornais e revistas? Podcast ou outdoor? Podcast hoje é mais atual, né? São como se fosse um rádio, né? Entrevistas, documentários que as pessoas fazem e deixam lá para as pessoas ouvirem depois. Só ouvir, não dá para ver. Então, fica lá as entrevistas, as notícias, os que eles descobriram nos podcasts hoje em dia. Aqui, um repórter, para fazer o seu trabalho, muitas vezes pode precisar entrevistar alguém. Então, você vai dar dicas de exemplos de situações em que esse profissional necessita fazer isso. Obter mais informações sobre um fato presenciado por uma pessoa. O que poderia ser? Uma entrevista de um jogo, o que a pessoa está vendo naquela hora, um acidente ou algo que tenha acontecido no momento e que alguém tenha visto, certo? Saber a opinião do público com relação ao assunto. Então, eu posso fazer atualmente agora a entrevista sobre política, né? Em quem vai votar, em quem não vai votar, porque nós estamos próximos das eleições municipais. Eu posso fazer uma opinião também de um jogo de futebol, se está gostando, um jogo de vôlei, se não está gostando. E conhecer a opinião de um especialista ao tratar de um assunto científico. Então, o repórter, hoje em dia, eles podem fazer o quê? Que está também aí atualmente. Como que estão as vacinas, se está conseguindo fazer as vacinas para o coronavírus, se está próximo de conseguir uma vacina ou não, como não está. Então, seriam alguns exemplos que vocês poderiam colocar.
certo? Aí nós tínhamos um texto de uma entrevista muito legal e vocês tinham que colocar aqui quem foi a pessoa entrevistada. Foi o Matheus, né? O Matheus que nos abrilhantou com esta entrevista maravilhosa, Matheus Henrique da Silva Cruz, de 12 anos. E essa entrevista foi publicada na Folha Jornal de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo. Aí, na número 2, a Dulce percebeu que, logo abaixo do título, havia alguns parágrafos que representavam o quê? O entrevistado estava contando algo do entrevistado. Então, esse trecho ele é chamado de introdução. Então, vocês tinham que voltar lá e localizar esse trecho, que não era a entrevista ainda, e sublinhar a introdução. Então, nós tínhamos que sublinhar todos estes parágrafos, o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, tá certo? Então, este é a introdução, quando ele está falando do entrevistado, ele está mostrando quem é o entrevistado. Aqui nós tínhamos que reler a introdução da entrevista e classificar as frases como verdadeiras ou falsas. Matheus já escreveu mais de 12 livros infantis? Não, né, gente? O entrevistado é estudante e mora em uma ocupação na região de São Paulo? Sim. A introdução diz que Matheus quer ser escritor quando crescer? Matheus tem 12 anos e já escreveu um livro? Sim, né? Aquele que ele estava imaginando e aí ele foi escrevendo. Após a introdução, as crianças notaram que o texto era formado por uma sequência de perguntas e respostas. Sabendo disso, faço o que se pede. Então, a pergunta, ela está pintada em negrito? Ela está feita com negrito ou sem negrito? A pergunta, ela está em negrito. E a resposta está sem negrito. Está escrito normalmente. Em uma entrevista, perguntas e respostas são ditas por pessoas diferentes. Então, a gente tinha que identificar cada uma. Quem faz a pergunta? O entrevistador. E quem dá a resposta? O entrevistado. Então, a gente fica por aqui, meus amores. Até amanhã e beijos.